Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Henrique e nós vamos dar início aqui ao nosso curso de teste de vazão de redes sem fio ou redes Wi-Fi, tá? O curso é dividido em módulos, tá? A gente vai estar começando aqui o nosso curso. Eu quero já parabenizar a você que adquiriu o nosso curso. É um curso bem prático. Nesse primeiro momento eu vou estar falando a respeito de algumas características do Wi-Fi necessárias para a gente dar ao longo do curso estar praticando. Tá? Então eu quero que você aprenda muito nesse curso, já desejar boas-vindas, espero que a gente troque muitos conhecimentos ao longo do curso. Tá? E esse é o nosso primeiro módulo, um curso completo da Escola Hacker Ético, seja bem-vindo mais uma vez. Vai lembrar que esses slides e todos os vídeos são direitos reservados, é proibida a cópia não autorizada desses slides, como também os vídeos posteriormente. Tá? E para a gente começar, eu quero falar um pouquinho sobre o público-alvo, sobre o curso um pouquinho. O curso é voltado para profissionais que querem se aprofundar em aprender técnicas evasivas em redes sem fio, tá? Além de todo o conhecimento base de comunicação, captura de pacotes, frames, etc. dentro de redes Wi-Fi, a entender sobre adaptadores, entender como é que funciona a comunicação não guiada, que é baseada em rede sem fio. Tá? Enfim, todo esse trabalho para você entender como é o funcionamento das redes Wi-Fi e, claro, posteriormente fazer os testes de intrusão. O que é um teste de intrusão em rede Wi-Fi? É você verificar problemas, verificar características de intrusão, de intrusos em sua rede Wi-Fi, ou até mesmo fazer os testes de intrusão para posteriormente colocar em prática para as empresas, etc., um relatório das fragilidades que a empresa pode estar sofrendo. Tá? O objetivo do curso, é claro, é formar um aluno com metodologia de aprendizado em rede sem fio, o seu funcionamento e até fazer os testes posteriormente. É um curso totalmente prático, onde nós iremos aprender muita coisa bacana para ataques em rede sem fio. Tá? E a gente colocou aqui como pré-requisito, claro, conhecimento de sistemas operacionais de linha de comando, principalmente Linux, tá? Porque a maioria dos nossos comandos, a maioria do nosso sistema é baseado em Linux, mas nós iremos passar algumas ferramentas, alguns sistemas para o Windows também, tá? Mas a base de todo o curso é ferramentas Linux com algumas distribuições também. Eu estou usando o Ubuntu agora, baseado em Debian. Você pode usar o Kali, posteriormente eu vou falar também a respeito das distribuições, mas como pré-requisito, a conhecimento de sistemas operacionais, instalação, desinstalação, como também com as ferramentas de linha de comando. Eu vou estar passando posteriormente, caso surja alguma ferramenta nova ou uma ferramenta que você não sabe, ou por exemplo, você pode comentar embaixo aqui desse módulo. A gente tem um chat exclusivo onde você pode estar falando um pouquinho sobre suas dúvidas, por exemplo, se algum tipo de ferramenta você não conhecer ou quer que a gente abranja mais, tá? E como é que funciona o nosso curso? É módulo, dividido em módulos. A cada módulo nós temos algumas atividades de conhecimento para ver se o aluno conseguiu absorver o maior número possível de informação a respeito do módulo respectivamente, tá? E no final de tudo, se o aluno tiver 70% em notas positivas em todos os módulos, é claro, ele pode aí estar desenvolvendo, estar recebendo na verdade o seu certificado, tá? Então a cada módulo nós temos as nossas atividades em que o aluno vai praticar um pouquinho e dependendo das suas respostas, ele vai receber o seu certificado, tá? Vai lembrar que o curso é totalmente prático e vale a pena que você tenha um notebook, por exemplo, e esteja pronto para aprender, certo, pessoal? Então vamos lá, vou começar um pouquinho. Eu quero falar sobre a agenda do curso. Nós temos decorrente 10 módulos, tá? Sobre todo o funcionamento aí de redes Wi-Fi, como também quebra de senha, captura, etc. A gente dividiu com os módulos de acordo com o que se tem de melhor e melhor divisão e melhor aprendizado em redes Wi-Fi, como também aprendizado voltado para a rede de computadores e comunicação também. Em nosso primeiro módulo a gente vai começar com introdução e laboratório de testes. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre essa ideia do Wi-Fi, como também deixar pronto o nosso laboratório. Tá? Como é um curso prático, é importante que nós tenhamos aí o nosso laboratório funcionando e a gente vai passar isso para você. Tá? No módulo 2, vamos verificar e aprender sobre as redes Wi-Fi, provavelmente dito, e o funcionamento da mesma. É muito importante a gente aprender como é que funciona. Tá? Lembrando que cada módulo, como o curso é voltado para Pentester, que é voltado para análise de vulnerabilidade, testes de ataques de intrusão,
esses módulos são totalmente voltados para a segurança de informação, tá? Então cada módulo vai falar respectivamente voltado para a segurança. No módulo 3 nós temos sistema de criptografia e Wi-Fi. Vou falar um pouquinho sobre os métodos de criptografia que o Wi-Fi tem, que as redes sem fio tem, e como conhecer esses caras melhor e respectivamente alguns ataques voltados baseados em criptografia. Como é que eles escondem essas informações? No módulo 4 vamos estar falando uma coisa muito importante, que é captura de tráfego. Nós sabemos que ultimamente os invasores estão procurando muito mais aí a obter mais informações do que propriamente a invasão propriamente dita. Então na rede Wi-Fi passa muito tráfego mesmo, porque nós temos celulares, dispositivos móveis, tablets, computadores, etc. Que esses caras aí estão Wi-Fi o tempo todo em rede sem fio, como nossos vizinhos. A moda agora é acessar redes Wi-Fi, então é importante capturar esses tráfegos e a gente vai aprender um pouquinho sobre algumas ideias de captura de tráfego também, tá? No módulo 5 eu vou estar falando sobre quebrando senhas em rede Wi-Fi. Sim, é possível. Nós temos ataque voltado para web, voltar para WPA e algumas características aí, tá? Que ultimamente tem abalado desde 2016 para cá muita tecnologia no mundo inteiro, porque infelizmente alguns protocolos de criptografia para redes Wi-Fi estão sendo quebrados. Então vamos falar respectivamente nesse módulo 5 aqui. No módulo 6 nós vamos partir para o ataque, isso mesmo, vamos dar exemplos diretos de ataque em infraestruturas Wi-Fi, tá? Nós vamos colocar métodos de ataque, ataques por exemplo de clone de Wi-Fi, ataques diretamente a protocolos, ataque de captura de tráfego e por aí vai. Eu vou mostrar muitas coisas bacanas aí, é um ótimo módulo, tá? E também no módulo 7 a gente vai ver a ideia de proteção. Claro que durante os módulos de 1 a 6 a gente vai estar abrindo o leque aí de algumas formas de proteção, tá? Mas do capítulo 7, ou seja, o módulo 7 é um módulo exclusivo para você se proteger, e tanto quanto residencial, tanto quanto empresarial, as nossas redes sem fio. Tá? Vai lembrar que a maioria, quase 95% para cima, existem empresas que têm rede sem fio. Então é muito importante a gente praticar algumas formas de proteção. Tá? Depois, no módulo 8, nós vamos ver fazendo pentest em rede Wi-Fi. Do início ao fim, nós vamos aprender como se faz o pentest. O módulo 8 é bacana porque, teoricamente, aí nós já temos todas as informações possíveis dos módulos anteriores. Então, nós já estamos aptos a fazer um pentest e nós vamos aprender como se faz um passo a passo. O módulo 9 e o módulo 10, respectivamente, são módulos aí extras, onde a gente vai estar falando de alguns módulos auxiliares, alguns estudos auxiliares que você pode estar praticando, por exemplo. E do módulo 10 é só sobre ferramentas, ou seja, o módulo que vai falar das ferramentas se você tiver alguma dúvida, por exemplo, de extrações, etc. E por aí vai, tá? Então, pessoal, esse é o nosso curso Pentester em redes sem fio, tá? Então a gente vai começar a partir de agora no módulo 1, Introdução a Laboratórios de Testes. Então vamos começar o nosso módulo 1, tá? Eu preparei aqui uma introdução para a gente já ver como é que está atualmente no mundo. Por exemplo, olha essa informação do PC World. Crack Wi-Fi attack threads all networks. How to stay safe and what you need to know. A gente sabe que no mundo inteiro usa-se redes Wi-Fi. Ou seja, no mundo inteiro a prática é excessiva para redes Wi-Fi. Ou seja, quanto mais nós temos pessoas conectadas em nossas redes, mais nós podemos passar por ataques em redes sem fio. Tá? Nós selecionamos aqui algumas notícias do mundo inteiro para você ver o tanto que é importante nós trabalharmos e praticarmos o uso de proteção, como também os testes de intrusão em rede sem fio. Por exemplo, eu tenho aqui The Guardian, um jornal conhecidíssimo aí no mundo inteiro, que diz assim: All Wi-Fi networks are vulnerable to hacking security expert discovers. Ou seja, praticamente todas as redes Wi-Fi hoje em dia, todas elas são vulneráveis a ataques de hacking, por exemplo, ou crackers, já exemplificando as atividades maliciosas. Então nós colocamos em prática que é extremamente importante nós colocarmos aí um contexto a entender como é que funciona a rede sem fio, entender como é que foram esses ataques, porque é a atualidade. E vai lembrar também que futuramente nós teremos ataques em dispositivos da internet das coisas, ou IoT, Internet of Things, que também são baseados em redes Wi-Fi. Tá? Então você está no curso certo, porque você vai aprender muita coisa para estar
claro, colocando em prática no dia a dia e nas nossas redes Wi-Fi. Vamos entender um pouquinho qual que é a ideia da rede Wi-Fi nessa introdução? Entendendo a rede não guiada. Nós temos dois tipos de rede, meu querido. Nós temos redes guiadas e redes não guiadas. As redes guiadas, nós temos conhecimento, são as redes que têm cabo de rede fibra ótica, cabos UTP, STP e por aí vai. Mas existe o contexto que nós chamamos de redes não guiadas, ou seja, rede sem fio. Se eu pegar a palavrinha wire aqui, ó, eu vou perceber que o wire, se eu for traduzir diretamente, eu vou perceber que é fio, que é cabo. E less, fazendo uma tradução direta, eu vou perceber que é sem ou perda de alguma coisa. Então, comunicação sem fio. Qualquer tipo de comunicação wireless e, claro, sem fio. Vai lembrar que eu não só tenho as redes baseadas nos nossos computadores, tá? Como tablet, smartphone, como Wi-Fi, porque existe um padrão para cada um disso. A gente vai ver mais na frente esses padrões. Mas vai lembrar que também o Bluetooth, como claro, o infravermelho, são também baseados em rede Wi-Fi. Cada um tem seus protocolos respectivamente baseado no seu funcionamento. Tá? Então, uma rede Wi-Fi se caracteriza por qualquer tipo de conexão para transmissão de informação sem utilização de fios ou cabos, tá? Como o Bluetooth e o infravermelho também. Uma rede sem fio é um conjunto de sistemas conectados por tecnologia de rádios através do ar. Exatamente. A maioria das nossas redes hoje em dia são baseadas através do ar, ou seja, nós não podemos, claro, vê-las porque elas estão espalhadas e por aí vai. Então, nós temos que verificar, na verdade, usar ferramentas e utilizar artifícios aí, técnicas, para poder desvendar o que está passando pelo ar. Tá? Nós vamos falar sobre barreiras, por exemplo, que as barreiras pelo ar, nós temos barreiras, como vidros, por exemplo, portas, tijolos, paredes de concreto e por aí vai. E tudo isso pode trazer barramento, ou seja, parar as nossas redes, fazer um muro, um exemplo aí, e que pode atrapalhar a comunicação, porque ela é feita através do ar. Nós não podemos vê-las, mas qualquer objeto em si que estiver aí em direções ou no raio da comunicação do ar, ele vai impedir a nossa comunicação. Vou falar disso mais também lá na frente. E existem, claro, diversas vulnerabilidades que podem ser exploradas em rede sem fio. Nós iremos ver essas vulnerabilidades, muitas delas, claro, não só baseado no protocolo, que são as regras dentro da comunicação. Preciso lembrar você um pouquinho de rede de computadores aí, os protocolos de comunicação que são as regras, não só também voltado para o hardware, ou seja, as placas, por exemplo, como também voltado para o sistema operacional, tá? E claro, ao desenvolvimento também. Nós temos que tomar todas essas áreas aí para tomar cuidado, porque existem muitas e muitas vulnerabilidades, tá? Então vamos continuar aqui. O acesso à rede sem fio é expandido em todas as direções. Vamos ver mais tarde quais são os raios dessas redes sem fio aí. Então vai lembrar que na rede Wi-Fi eu tenho todas as direções. Alguns tipos de comunicações Wi-Fi privadas ou não, eu posso ter direções para redes sem fio, tá? Ou via rádio, por exemplo, tá? Mas é expandido na maioria dos casos em todas as direções, fazendo o que nós chamamos de raio, tá? Como é que eu posso impedir o acesso a esse tipo de rede? Tá? Eu tenho que utilizar mecanismos, estratégias, ferramentas para fazer o impedimento desses acessos, porque é pelo ar. Tá? Então, teoricamente, as vulnerabilidades podem ser acessadas a qualquer momento. Diferente de quando nós colocamos, por exemplo, através do ar. Tá? Perdão, quando nós colocamos, por exemplo, através do cabeamento de rede, porque pelo cabo as coisas só vão ser acessadas quando estiver colocando, espetando o cabo nas máquinas, nos RJs, nas placas de rede. No nosso caso aqui, nós temos que ativar práticas e ferramentas e técnicas para proteger, por exemplo. Aí sempre se vem aquela pergunta, né? Qual o local apropriado se a rede Wi-Fi, qual modelo de segurança optar? São coisas que nós devemos se perguntar aí. Onde estão os nossos aparelhos? Como os aparelhos estão sendo acessados posteriormente? Dentro ou fora de nossas empresas, ou dentro ou fora de nossas casas, qual modelo de segurança nós devemos optar, tá? Então sempre são perguntas que nós temos que colocar em prática no dia a dia do acesso à rede sem fio, tá? Eu lhe convido a se perguntar isso também. Como eu posso, você já pensou, como a gente pode impedir o acesso à rede sem fio, por exemplo? Outra pergunta, será se o local que eu estou utilizando o meu aparelho, o meu access point, o meu AP, por exemplo, os meus routers,
rede sem fio, qual é o melhor local de se colocar esses caras para trabalhar. Porque nós sabemos que existe a ideia de segurança física, tá? Ou seja, independentemente de onde esse cara estiver, ele pode estar sendo amostrado, por exemplo, ser amostra em um local físico que infelizmente pode se perder, pode ser roubado, por exemplo, né? Ou estar em um local distante que muitas não se tem como monitorar. Então o local apropriado se parte também no princípio de segurança. E claro, dentro da área de software, qual modelo de segurança eu posso optar para utilizar nossas redes sem fio, tá? Então são perguntas que nós temos que fazer e elas serão respondidas. Primeiro eu quero falar um pouquinho para você sobre umas coisas importantes que muitos e muitos não sabem, mas fazem parte. Por exemplo, que são as barreiras. Eu vou partir do princípio de algumas explanações. Eu tenho que tomar cuidado de algumas características antes de passar provavelmente para os testes, por exemplo, tá? Porque às vezes nós não temos comunicação e a gente não sabe que tipo de problema está acontecendo. Na verdade, tem problemas físicos, por exemplo. Olha só, problemas de antenas baixas. Quanto mais alta as antenas estiverem posicionadas, menos barreiras você não encontrará no caminho até os computadores. Isso significa que nós temos que preparar nossos computadores, ou notebooks, celulares, etc., ou os próprios access points em locais altos. Ou seja, quanto mais alto, melhor a comunicação. Então, quando você estiver fazendo seu pentest, seus testes, por exemplo, tente colocar seu computador, não no chão, mas no ponto mais alto possível, como o access point também. Quanto mais alto, melhor e menos barreira ele vai poder encontrar. Tome cuidado com a questão de interferências também. Telefones sem fios, a grande maioria deles, trabalham na mesma frequência dos roteadores Wi-Fi ou dos adaptadores de rede sem fio, que eu vou falar também mais tarde. Nas casas, nos escritórios, a maioria dos telefones sem fio opera na frequência de 900 MHz e há modelos que trabalham em 2.4 GHz, ou seja, a mesma frequência de a maioria de alguns roteadores. Então nós temos 2.4, de 5 sucessivamente GHz. Então muito cuidado nessa verificação também. Procure verificar esses tipos de barreiras, se tem algum equipamento que trabalha a mesma frequência na sua empresa ou na sua casa. Outro detalhe, concreto e trepadeira ou qualquer outro tipo, por exemplo, de material bélico físico, pode ser um verdadeiro faro, ou seja, proteção pancada para nossas comunicação em meios não guiados. Micro-ondas também. Micro-ondas trabalham na mesma frequência de telefone sem fio como também do Wi-Fi. Nós sabemos que é uma tecnologia homologada de propagação de rede sem fio que traz comunicação na mesma frequência. Então, muito cuidado. Nós já fizemos testes, por exemplo, com os alunos em que o micro-ondas estava ligado, ou o computador no chão, por exemplo, o telefone sem fio, e a gente teve dificuldade na comunicação. Então, preste atenção nisso também. Outro ponto é micro no chão, ou seja, o computador no chão. Nós encontramos, já fui em algumas empresas, por exemplo, que o computador ficava no chão e era conectado via um adaptador Wi-Fi e um roteador que ficava em um ponto mediano ali da parede, ou seja, da parede. Então não ficava nem em cima nem embaixo, ficava ali no centro da parede e na questão da altura. Ou seja, nós tínhamos problema de comunicação porque o computador ficava no chão. E nós acabamos de ver que quanto mais alto, melhor a nossa comunicação de sem fio, isso vale a pena detalhar também. E mais a questão natural, eu posso dizer com vocês, por exemplo, eu tenho uma água, vidros e árvores. Sim, a água é um dos piores aí, inimigos, vamos dizer assim, para a nossa propagação de rede sem fio. Grandes recipientes de água, como aquários, bebedouros, por exemplo, são inimigos de boa propagação de sinal de wireless. Ou seja, se você estiver próximo aí a um ambiente que tem um aquário, por exemplo, ou um bebedouro, infelizmente você vai ter muita dificuldade na comunicação. Vidros e árvores, que são arbustos, etc., são também vilões gigantes, porque esses caras aqui acabam atrapalhando grotescamente a qualidade do nosso sinal. Tá? Então é muito importante, já de cara, a gente aprender como é que a gente pode se desviar aí e ter uma melhor comunicação com nossos aparelhinhos. Tá? Muito cuidado, sempre verifique questão de espelhos de vidros, salas de aula, por exemplo, qualquer lugar que você tiver, tome cuidado na posição em que você está, que infelizmente você não pode efetivar um ataque bem feito, porque a comunicação pode estar caindo, você pode estar enviando os pacotes, por exemplo. Então, vamos fazer ataques aqui, por exemplo, negação de serviço ou de authentication em redes Wi-Fi, você pode ter dificuldade. Não porque o comando pode estar errado, por exemplo, mas você está muito longe e tem essas barreiras que estão te atrapalhando para que você faça o teste. Então, vale lembrar
Verifique esse slide número 8 aí muito bem, para a gente tomar cuidado durante o dia a dia do nosso teste. Tá? Alguns termos comuns que eu quero passar aqui para você, por exemplo, um termo chamado hard driving. O hard driving é a busca de um usuário, de um hacker, por exemplo, de redes sem fio disponíveis no mundo inteiro, no seu bairro, na sua cidade, etc. Tá? É uma técnica escolhida por Pat Shipley, que é o ato da procura de redes sem fio espalhadas em todos os lugares. Tá? A maioria de nós praticamos o hard driving. Você procurar aí redes Wi-Fi para fazer os testes. Existem locais, por exemplo, bancos, hospitais, lojas, presídios, shoppings, por exemplo, que é um dos caras favoritos para fazer o hard drive, porque existem muitas redes Wi-Fi e muitos problemas também, tá? Então fica aí esse termo comum, hard drive, tá? Que é muito utilizado nos Estados Unidos e fora do Brasil, praticamente no Brasil é pouco utilizado, mas é a técnica, o termo na verdade, de você buscar muitas redes Wi-Fi e acabar detalhando cada uma delas. Tá? Depois que a gente busca essas redes Wi-Fi, outro termo comum muito falado é o warshaking. O que é isso? É quando se encontrar esse tipo de redes utilizando o hard drive no slide 9, eu sinalizar esse tipo de rede. Tá? É um lado bem mais físico. Assim que é encontrado uma boa rede, é marcado com objetos, por exemplo, giz, carvão, tinta, geralmente é tinta na parede, por exemplo, ou riscando em aparelhos e por aí vai. Tá? É o shaking. Assim, quando se passam desses pontos de identificação, é notável ali por causa, etc, que estiver passando pelo caminho. É extremamente utilizado por pentests em redes Wi-Fi. Tá? Eu coloquei uma imagem de exemplo, você pode perceber que esse jovem aí, por exemplo, ele está sinalizando que ali existe um símbolo, alguma coisa. Do lado direito aqui dos slides, você pode perceber que tipo de símbolos são esses. Ó, da imagem do lado esquerdo, eu vou tá aqui, ó, você pode acompanhar o mouse. E eu estou indo para o lado direito aqui. E eu tenho, o que é isso aqui? É um Wi-Fi aberto, ó, Open Node. Ou seja, eu vou colocar esse símbolo que é parecido com um X, são dois Cs, um virado para o outro, onde eu tenho o nome da rede e eu tenho a banda que está sendo utilizada, tá? E aqui eu tenho a foto exemplificando exatamente o warshaking nesse rapaz que está também, claro, desenvolvendo o hard drive. Eu tenho também um nó fechado, ou seja, uma rede Wi-Fi fechada, exemplificado pelo símbolo SSID, pelo nome da rede, pelo símbolo de um círculo, ou seja, essa rede está fechada, tá? Se eu tenho um app mode ou um tipo de access point ou uma rede Wi-Fi protegida por um determinado protocolo, por exemplo, eu coloco um círculo, coloco a banda embaixo, o nome do contato de acesso e, claro, o nome da rede também é baseado nesse círculo aqui. Tá? Se eu tenho rede mesh, ou seja, que são várias redes conectadas, roteadores e aparelhos conectados em si, fazendo uma rede em malha, eu tenho esse símbolo aqui. Tá? Então, geralmente é assim que se pratica pentesters, fazendo o que nós chamamos de ward driving, como também ward shaking, que é a identificação desses caras. Grande parte deles pode estar na sua cidade, no bairro que você está aí, por exemplo, em grandes centros. Tá? Fique atento, essa é uma forma de comunicação muito utilizada também. Vamos montar o nosso laboratório. O que nós precisamos para o curso? Tá? Para o nosso curso de Pentest de redes Wi-Fi. Eu preparei uma lista aqui que nós devemos estar aptos. Todas as aulas, todos os módulos, nós devemos estar com essas ferramentas aqui. Tá? O que precisamos para criar nosso laboratório de testes? Tá? Essa listagem diz respeito ao material necessário. O que eu preciso? Notebook de preferência. Tá? Claro, você pode usar também o computador, não tem problema, desde que ele tenha um adaptador de rede sem fio também. Tá? Esse notebook, notoriamente, nós sabemos que notebooks, dispositivos Android e tablets, vem com o nosso adaptador de rede sem fio de fábrica, né? Então você pode estar utilizando desses caras aí. Lá nos módulos auxiliares eu vou estar utilizando, por exemplo, um celular, smartphone, por exemplo, para desenvolver alguns tipos de testes, né? Mas é preferível que você utilize um notebook, claro, porque nele você pode se mover, claro, como a gente viu aqui, o warshaking como também o hard driving, tá? Então é muito importante você utilizar os notebooks, tá? Quando você estiver na faculdade ou na empresa ou qualquer outro lugar,
procure sempre por redes Wi-Fi para você fazer os testes também, tá? Claro, sempre tomando cuidado, tá? Porque se a gente perturbar um dispositivo alheio, de acordo com a lei que nós temos vigente no Brasil, nós podemos passar por problemas. Então, essa aqui é a nossa listinha para que nós possamos fazer e desenvolver o nosso teste, o nosso curso. Outro detalhe que nós podemos colocar aqui é o nosso roteador Wi-Fi, né? Não está aí na lista, mas coloque na sua lista um roteador Wi-Fi. Se você não tem roteador Wi-Fi na sua casa, procure adquirir um para a gente fazer os testes. Se você tem um roteador Wi-Fi, não tem problema, você pode utilizar ele. Mas o que eu recomendo? Que você tenha no mínimo 2 roteadores Wi-Fi, tá? Um para você fazer os testes e outro de funcionamento normal, tá? Sempre deixe separado um roteador Wi-Fi. Pode ser de qualquer velocidade, por exemplo, 150, de 300 ou acima disso, não tem problema. Você pode estar utilizando esse cara. Assim, com o seu roteador extra, você pode fazer os testes posteriormente, porque os nossos testes vão derrubar ou vão fazer com que esse dispositivo sem fio ele seja inoperante em nossos testes. Então é bom que você tenha um Wi-Fi, um roteadorzinho separado. Pode ser 150 MB, pode ser 300 MB ou até maior, não tem problema, tá? Mas é bom que você seja um cara separado, porque a gente vai derrubar roteadores Wi-Fi aqui, tá? Então é bom que você tenha o seu roteadorzinho separado para fazer o teste. E nós preparamos aí algumas ferramentas Linux, por exemplo, ferramentas Windows também. Eu vou citar 3 nesse caso aí, ferramentas como o iCrack NG, Kismet, esses 2 caras eu vou estar falando lá posteriormente, e wconfig, é um comando padrão de muitas distribuições Linux, e algumas ferramentas Linux também, tá? Distribuições como Kali ou outra distro de preferência, ou seja, tenha instalado aí uma distribuição Linux para a gente fazer os testes, ou utilizar seu próprio Windows usando máquinas virtuais e por aí vai, tá? Ou não, quero usar máquina virtual, ou quero usar uma distribuição direta, vou instalar diretamente, não tem problema. Só tem um detalhe que eu quero apontar a você sobre as máquinas virtuais. É o seguinte: quando nós instalamos uma máquina virtual nos nossos computadores, automaticamente é criado um adaptador guiado, ou seja, cabeado, tá? Então muito cuidado. A recomendação, na verdade, é você ter instalado fisicamente, diretamente, tá, uma distribuição em seu computador, para que ele possa reconhecer um adaptador de rede sem fio, tá? É importante que no curso eu tenha de preferência pelo menos um adaptador de rede sem fio em nossos notebooks, tá? Como também você pode adquirir um USB, um adaptador USB de rede sem fio, que é muito bom para fazer os testes também. Eu vou estar utilizando aqui nos cursos o meu próprio roteador sem fio, meu adaptador sem fio padrão do notebook, como também um USB para os outros tipos de teste. Durante nossos testes eu vou estar utilizando 2 adaptadores sem fio, tá? Eu vou lembrá-lo lá na frente sobre isso, tá? Então já de cara já estou fazendo a listagem do nossas ferramentas, nossos equipamentos necessários, tá? É sempre bom eu estar de cara com o terminal, tá? Para desenvolver os testes, por exemplo, tá? Eu tenho aqui, como mostrei para vocês, o iCrack NG, que está aqui, ó. Utilize sempre o tab para autocompletar as informações. É muito simples você instalar uma distribuição baseada em Ubuntu. Para lembrar que essa ferramenta já vem de padrão na maioria das distribuições voltadas para a segurança, como o Kali, por exemplo. E esse comando é apt install iCrack-ng. Eu faço a instalação de distribuições baseadas em Ubuntu da ferramenta. Vai lembrar que eu também estou como root, tá? Sempre como root para as instalações. Eu percebo que já tem o nosso carinha iCrack instalado. A mesma coisa eu tenho o Kismet, que eu apertei para cima nesse exato momento para fazer a instalação, para ele voltar ao último comando, perdão, e eu colocar Kismet para ele fazer a instalação para mim, tá? E esse cara também já está instalado, tá? Na sua última versão, tá? Grandes distribuições Linux, por exemplo, você vai poder instalar diretamente, tá? Se você tem dúvida a respeito da instalação, poste nos comentários
o seu notebook, modelo e versão do seu notebook, por exemplo, para que a gente possa aí estar lhe ajudando durante a instalação. Outra dica que eu quero passar para você de Linux, antes da gente passar para o módulo 2, por exemplo, é o comando main. O comando main é o comando, a abreviação de manual, que nós podemos estar utilizando durante o nosso curso. Por exemplo, eu quero usar o Kismet, mas não sei quem é o Kismet. Eu, no início do comando, utilizo a palavrinha main, o comando main, né? O que esse comando vai fazer para mim? Ele vai me dar o manual da ferramenta Kismet. Tá aí, ó. Eu dei um enter, pronto. Ele mostra o manual da ferramenta. É muito útil você ler esses manuais, tá? Dedique um tempo nesse primeiro módulo, até chegar ao segundo módulo, por exemplo, até você ir para o segundo módulo, a estudar todos os manuais de todas essas ferramentas, fazer algumas anotações de dúvidas e postar nos comentários, por exemplo, e saber as funções respectivamente e as opções de cada um deles. Por exemplo, traço X, traço T, ó, olha só, aqui no lateral esquerda do seu vídeo, o computador, o monitor, eu tenho aqui as opções, tá? Então é muito importante eu conhecer um pouquinho, ler essas ferramentas. Eu estou subindo e descendo utilizando a tecla, as setas do teclado, tá? Estou apertando para cima, vou apertar para baixo, agora ele desce também. Para sair eu vou apertar a tecla Ctrl e C, ou Ctrl, ou simplesmente Q. Ele sai, tá, do manual. Por exemplo, eu tenho o iCrack também, eu quero o manual do iCrack, por exemplo. Tá aí, ele também vai mostrar o iCrack que nós iremos utilizar, tá? Leia também com bastante cuidado o manual do iCrack, mesmo que você é a primeira vez que você está vendo ele, leia, tenha um entendimento sobre a sua leitura para você saber muito mais quem é esse cara, tá? Vai lembrar que muito dos comandos são em inglês, muitos das ferramentas dos manuais também são em inglês, então procure desenvolver uma leitura sadia em uma língua como inglesa, por exemplo, para você ter melhores resultados no aprendizado, tá? Então vou apertar aqui para sair aqui também. Outra ferramenta que nós temos slides, o iwconfig. Da mesma forma, vou utilizar o comando main anteriormente para saber o manual dele. Tá aí, ó. Configure Wireless Network Interface. Tá aí o iwconfig. Nós vamos utilizar muito no nosso curso também. Tá? Então é a descrição e alguns parâmetros que ele utiliza. Eu estou utilizando agora a barra de rolagem do terminal para verificar todo o seu manual. É um manual bastante extenso, que é muito bom nós desenvolvermos a prática de entendê-lo também, tá? Então, essas três ferramentas aqui são, a partir de agora, as nossas ferramentas chaves. A partir de agora, nesse primeiro módulo, já digo para você, está olhando o manual de cada uma delas, está estudando os parâmetros de cada uma delas. E outro detalhe, sobre a distribuição que você vai utilizar. Procure um adaptador, por exemplo, e prepare todo esse ambiente de teste, ou adquira, ou compre, ou deixe preparadinho para desenvolver as nossas atividades. E vou passar agora alguns detalhes de comandos aí, para você já ir por dentro de alguns detalhes que nós podemos utilizar. Eu posso também utilizar o comando IW, que é uma abreviação muito simples do iwconfig, por exemplo. Olha só, o comando IW, eu já utilizei o manual dele diretamente, como eu falei para você anteriormente. IW show manipulate wireless device and their configuration. Então eu posso fazer muita coisa aqui com a minha rede Wi-Fi, ou a rede Wi-Fi do teste, já diretamente no curso. Lembrando que nosso curso é prático, tá, pessoal? Por exemplo, vou dar o comando iwdev, por exemplo, no Linux. Ele vai mostrar qual a interface que eu tenho de rede Wi-Fi. Olha que bacana, já estou passando comandos para você, é um curso prático. Por exemplo, o comando iwdev vai mostrar qual o dispositivo físico que eu tenho. Nesse caso, eu tenho um dispositivo físico nesse momento, nesse primeiro módulo, que é o nome dela, WLP3S0. Vale lembrar também que tanto quanto no Windows e mais precisamente no Linux, o nome da interface é muito importante para a gente, tá? Então lembre sempre de decorar ou ter em mente que o nome da interface nós vamos utilizar muito, tá? Esse aqui, no meu caso aqui, fica depois da palavra interface. O nome da interface nós vamos utilizar demais, tá? Então procure sempre ter em mente o nome da sua interface. Outro comando que eu quero estar passando para você é o IW espaço -list, por exemplo. Olha só,
ele vai listar todas as características da minha interface, ou seja, meu adaptador de rede, tá? Então pode ser muito bacana você verificar quais as opções que o nosso adaptador Wi-Fi, ou seja, o seu adaptador Wi-Fi tem para lhe oferecer. Agora eu estou escaneando 4 redes sem fio, por exemplo, é um adaptador físico, o tipo de cifra de criptografia que ele pode suportar, o tipo de redes, por exemplo, os modos de rede Wi-Fi que ele pode se conectar. É muito importante eu saber o tipo ou modo da minha interface da placa de rede sem fio. Tá? Por padrão, ele vem manage, ou seja, a rede normal, infraestrutura normal. Eu posso também ter o modo AP, ele vira um access point, né? Como também o modo monitor. Tá? É muito importante eu saber o tipo de modo que está ativo no meu adaptador de rede sem fio. Tá? Lá na frente nós iremos trabalhar outros modos de rede sem fio. Então é muito importante você conhecer o modo do seu adaptador sem fio. Tá? Nós temos o modo manage, lembrando que o comando anterior também vai mostrar para você, o wdev também vai mostrar para você o modo ou tipo ativo nesse exato momento da sua interface de rede sem fio. Isso também pode ser mudado, lá na frente nós iremos ver sobre isso. Nós temos aqui a taxa de bits, né, de comunicação que nesse caso o meu adaptador tem, as frequências que ele aceita, por exemplo, e várias outras informações de envio e recebimento, redes mesh, que é outro módulo também, e por aí vai, tá? E os modos que são suportados estão aqui, ó, que eu posso sempre adicionar, o modo monitor, o modo AP, enfim, por aí vai. São várias informações que eu posso ter com o comando iwlist, tá? Outro comando que eu quero passar para você é o comando clear. Eu vou limpar a tela aqui. Eu vou utilizar muito o comando clear, me acompanha aqui embaixo, porque o comando clear na verdade ele limpa a tela para que eu possa estar mostrando para vocês os comandos de forma mais limpa na tela, tá? E o comando clear ele limpou a tela para mim. Outro comando baseado em Linux para mostrar a questão do hardware do seu adaptador rede sem fio é o comando ls PCI. Tá? Se você estudou um pouquinho de hardware, você já deve estar interagindo aí. ls é listagem, PCI são as interfaces PCI, ou seja, os slots PCI que eu tenho na placa mãe. Se eu der um ls PCI aqui, por exemplo, ele vai listar para mim todas as interfaces do tipo PCI que eu tenho no meu notebook, que eu estou desenvolvendo a aula com vocês. E eu posso perceber que eu tenho um adaptador PCI aqui, ó. Olha só, Network Controller Realtek Semiconductor tá aí o drive e o tipo de adaptador que eu tenho, PCI, rede sem fio. Se você colocar um USB, por exemplo, você vai ter que utilizar outro comando, tá? ls USB, para ele listar para vocês se tá o seu adaptador de rede sem fio está listado via USB, que nós temos essas opções também, USB, um adaptador USB de Wi-Fi. No meu caso aqui eu não estou utilizando agora, tá? Mas se você estiver utilizando um agora, ele vai mostrar parecido com o LS-PCI aqui em cima, que é um carinha de rede sem fio que está sendo utilizado via porta USB, tá? Se você já tiver com o eCrack instalado, o eCrack não é só uma ferramenta única, é um conjunto de ferramentas, eu vou falar muito dele mais na frente, mas de cara eu já quero falar um comando para você, que vem do pacote eCrack, lembrando para você instalar apt-get install eCrack-ng, ele vai fazer a instalação para você. Se você ainda não autorizou sua lista de pacotes do Ubuntu ou do Debian, por exemplo, no caso que eu estou utilizando, se você estiver utilizando baseado em Red Hat, atualiza a lista de repositórios. No caso do Ubuntu aqui, apt update, ele vai utilizar a lista de repositórios que eu tenho. Vou cancelar aqui, tá? Como também, se você está usando Red Hat ou outra distribuição, procure listar a lista de repositórios primeiro, atualizar apt no caso do Debian, apt update, antes de fazer apt install eCrack-ng, tá? Para que ele possa listar para você todas as opções que você tem e atualize para versões mais recentes, tá? Tendo atualizado, você faz a instalação bonitinho, tá? Talvez, no meu caso aqui, eu já estou instalado, já estou usando a versão mais nova. Se você utilizou esse comando pela primeira vez, tá? Ele vai listar para você e vai perguntar para você se você quer instalar esse cara. Você coloca Y, dependendo da versão que você estiver utilizando, da linguagem do seu sistema,
Y para Yes ou S para Sim. Ele instala para você. Um pacote pequeno, muito pequeno, de instalável e um de grande valor para o nosso curso e para qualquer pentest na área de rede sem fio. Tá? E dentro do Aircrack NG, depois de instalado, eu tenho o comando irmão, tá? irmão-ng. Tá? Então eu vou utilizar aqui o manual para ele também, para já mostrar para você. Eu tenho aí, ó, é um script em bash, designado para mostrar as informações que eu tenho da minha placa, como também ativar alguns outros detalhes a respeito do meu adaptador. Tá? Eu vou mostrando para você lá na frente muito mais detalhes sobre isso. Mas você pode utilizar o comando a partir de agora. Ele vai listar para você da mesma forma o tipo de adaptador que você tem. Tá aí o irmão -ng. Eu tenho um adaptador físico e esse cara tem como interface WLP3S0. Ele não reconheceu o chipset, não tem problema. E aí está aqui o drive desse cara, está aqui dizendo que ele é físico também. Ou seja, eu mostrei para vocês aí 3 comandos, mostrei IWList, LSPCI, LSUSB e irmão-ng. Na verdade, mostrei 4 comandos para você identificar o seu adaptador de rede sem fio. Ainda tem o IW espaço dev, ou seja, para listar aí, para você já começar aí a praticar um pouquinho, para trazer informações aí do adaptador de rede sem fio. Ou seja, para você estar com o seu laboratório pronto, tá? Se você instalar o Kali, ele praticamente já vai vir com várias dessas ferramentas instaladas, tá? No seu computador. Outra dica que eu quero passar para você durante os cursos, é uma dica mais voltada para Linux, por exemplo. Eu posso ver o histórico de comandos no Linux. É muito importante. Quando todos os seus comandos você estiver praticando no curso, e você, cara, eu quero lembrar daquele comando que eu aprendi no Escola Hacker. Você vai usar o comando history, por exemplo. Vou dar um enter aqui, ó. Ele vai listar para mim todos os últimos comandos que eu fiz, tá? Ou seja, nós fizemos na aula. Ele vai listar para você. Então é muito importante eu conhecer esses comandos, ou seja, esse histórico de comandos e esses comandos wlist, wdev, lspc, lsusb e etc. para estar desenvolvendo durante todo o nosso curso. Tá? Então é isso, pessoal. Nós acabamos agora o módulo 1. No próximo módulo vamos estar falando sobre redes wireless e o seu funcionamento. Qualquer dúvida que você tiver, coloque aí nos comentários aí embaixo, que nós temos o maior prazer de responder para você. Até o próximo módulo, pessoal. Até mais.